Rádio Colmeia. Bom dia, bom dia! Na Colmeia FM 98.7, uma rádio a serviço da Arquidiocese de Maringá. Tudo bem, minha gente? Terça-feira, 22 de novembro, 9 horas e 12 minutos, 9h12. Manhã abençoada, uma chuvinha, gente, que maravilha, né? Bendito seja Deus por esta manhã, por esta chuva. Bendito seja Deus pelo dom da vida e por ter você aqui na sintonia da Rádio Colmeia. A nossa 98.7 evangelizando o tempo todo. E ó, hoje não vai ser diferente, não. É terça-feira, é dia de bater aquele papo incrível com a Uningá, o Centro Universitário Ingá, e hoje estou recebendo aqui nos estúdios da Colmeia o professor José Roberto Oliveira Santos, ele que é psicólogo, doutor em psicologia social pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, coordenador do curso de psicologia do Centro Universitário Ingá, Uningá. E o nosso tema hoje, gente, continua na sintonia da Colmeia, viu? Porque tá imperdível. Os impactos das redes sociais na saúde mental. Professor José Roberto, bom dia, professor. Bom dia, Flávia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Colmeia. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Tema muito importante, hein, professor? Com certeza, um tema muito atual. Nesses dias de hoje, gente, como que as redes sociais têm impactado na saúde mental, nas famílias? Não tá sendo fácil não, hein, doutor? Viver esse tempo, professor, esse tempo que nós estamos passando aí, né, bombardeio de notícias, de informações. Cuidar da saúde mental tá mais do que na hora, né? Com certeza, sempre é momento, sempre é tempo de pensar na saúde mental, uma qualidade de vida, né, de uma harmonia nas relações sociais, familiares, enfim, sempre há tempo. Para você que está na sintonia da Rádio Colmeia FM 98.7, esse é o professor José Roberto, psicólogo, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos impactos das redes sociais na saúde mental. Professor, por que é importante falar de saúde mental, internet e redes sociais, professor? Então, Flávia, a tecnologia, enfim, né, ela sempre faz parte da nossa vida, né? A gente vê na evolução da humanidade como que a tecnologia nos ajuda a ter uma vida melhor, né? Exatamente, por exemplo, a nossa entrevista aqui, quantas pessoas estão ouvindo, né? Tanto aqui na cidade quanto na região, no mundo todo, sim, através da tecnologia. Então a tecnologia, ela é importantíssima, ela garante então a evolução, né, da social, enfim, a resolução dos nossos problemas e, com certeza, ela impacta diretamente na questão da nossa saúde mental, no sentido do que ela influencia na nossa maneira de ser, de pensar, de agir, de se relacionar, né? E principalmente com a internet, as redes sociais, a gente vem, né, acompanhando isso, como que isso tem aumentado a frequência dessas interações, né? Como a gente falou, é imprescindível hoje a gente ter acesso à internet, às redes, né? A gente viu durante a pandemia, por exemplo, que ela foi fundamental para que a gente pudesse manter, né, os nossos trabalhos, a gente lá na Uningá, por exemplo, continuar estudando, né, a gente conseguir manter um vínculo entre as pessoas, coisa que só foi possível através da internet, das redes, enfim, da tecnologia. Então, ela é indispensável, certo? Então, assim, essa relação nossa, humana, com a tecnologia, ela é cada vez mais presente, ela é cada vez mais comum, né? Hoje você pode fazer tudo pela internet, enfim, você pode ir ao banco, comprar, fazer qualquer outra situação que você precisava pessoalmente, não precisa mais, faz pela internet, então ela faz parte. A questão é de que maneira isso, né, nos influencia, né, na maneira de pensar, na maneira de ser, né, nos nossos comportamentos, e de que maneira que a gente acaba então construindo outras formas de pensar a partir dessas novas tecnologias. Ô professor José Roberto, esse tempo de pandemia, né, que nós vivemos, fez aumentar ainda mais, né? A gente viu aí
ficou tudo parado, escola, tudo mais, isso gerou ainda mais um aumento do uso dessas redes, dessas tecnologias. Como que está isso na saúde mental hoje, né, das pessoas? Como que está sendo as pessoas encarar esse excesso de informação? Então, Flávia, exatamente, como você colocou muito bem, as redes, a internet, ela veio, né, no auxílio exatamente a gente manter uma regularidade durante a pandemia, uma vida, né, aparentemente, entre aspas, normal. Lógico que, ao mesmo tempo, ela proporcionou um fechamento, né, essa foi a contradição, ela proporcionou um fechamento dos nossos pensamentos, das nossas coisas, porque a gente ficou focado, né, em muitos momentos, em um só pensamento, em uma só forma de pensar, de agir, né, e é isso, né, durante esses 2 anos de pandemia acabou, lógico, produzindo alguns efeitos, né, a gente infelizmente viu, por exemplo, né, alguns casos de violência familiar aumentando, violência contra a criança. Então, assim, por quê? Porque as pessoas acreditaram muito exatamente que o que estava ali é o que era verdade, enfim, e isso vem e agora, quando acabou a pandemia dessa maneira, da forma mais, né, dessa onda mais rígida, a gente ainda está em pandemia, terminando essa pandemia, a gente vê então os resquícios desse processo ainda muito, muito forte que a gente passou. Quais os problemas que podem acarretar o uso excessivo dessas novas tecnologias, professor? Então, o problema exatamente é esse, né? Como a gente já começou a colocar aqui. A tecnologia, ela veio, ela vai, né? Ela vai estar aí presente na nossa vida. O problema é que me fechar somente nas mídias sociais, na internet, como a única fonte de me relacionar atualmente, né? Então, assim, a gente vem trabalhando isso, a gente vem percebendo isso, que isso se fortaleceu, como a gente falou da pandemia, e que a gente precisa um pouquinho pensar, um pouquinho quem está ao nosso redor, as nossas famílias, as nossas relações sociais, como estão, né? O problema é que quando você vive somente no mundo virtual, você acaba tendo outras referências de pensamento, de formação, que, lógico, que são sadias também, mas que, se você levar somente elas em consideração, você pode criar, né, viver uma outra realidade que não é a sua, né? Então, assim, a gente vê muitos problemas relacionados à questão de casos de pessoas com ansiedade maior em relação a isso, casos de depressão, fobias. Por quê? Porque ela, ali na rede social, ela consegue controlar a vida dela. Ali a vida é perfeita, não é? Dificilmente na rede social você coloca uma foto que você está enfrentando um problema. Sim. Você coloca uma foto bonita, você coloca seus momentos legais, não é? E é lógico, quando você vem para o mundo real, mas meu mundo real é diferente da minha rede social. Esse descompasso entre o real e o virtual é que pode produzir, né, alguns processos, como a gente falou, de ansiedade, de você querer tudo, de você dar uma infelicidade, né, de você não se sentir feliz, uma frustração. Falar, mas que vida que é essa? A minha vida aqui na rede social é essa, mas na vida real é outra. Então esse descompasso está criando então um problema na saúde mental, né? A saúde mental entendida, rapidamente vou pensar aqui, como a nossa capacidade de lidar com os nossos problemas do dia a dia, não é? Então, assim, isso acaba afetando a nossa capacidade de avaliar, de enfrentar os problemas, a nossa realidade, os nossos problemas familiares, de trabalho, de estudo. E quando você só se prende a essa realidade virtual. Então, a gente tem visto muitos casos, então, aumento então, de casos de ansiedade, né, com depressão, enfim, fobias. Crianças mesmo que estão expostas muito ao uso de computadores e celulares, a gente vem notando uma impaciência dessas crianças. Essas crianças, elas estão impacientes cada vez mais, elas querem tudo para aquele momento. Por quê? Porque ali ela está com o dedinho dela, ela mexe em tudo, ela tem tudo, né? Ela tem ali o vídeo que ela quer ter um desenho, ela tem todo o que ela quer, está na ponta do dedo. E na realidade, ela vai pedir para o pai, para a mãe, não consegue. Então, também a gente tem notado processos de ansiedade com as crianças mais desde a partir de 4, 5 anos de idade, e também até uma irritabilidade maior, por exemplo, nas crianças, né? E esse processo gera uma irritabilidade, uma agressividade que não era tão esperada para essa faixa etária, até 5, até 10 anos. Então, assim, a gente vem notando, então, que o excesso das redes sociais, elas estão provocando esse descompasso entre o que é o mundo real, né, da minha realidade, das minhas relações, da minha família, do meu trabalho, né, com o que eu penso e vejo nessas redes sociais, né?
E algumas pessoas não estão conseguindo separar isso de uma maneira tranquila. E aí a gente está vendo, então, um processo aí de adoecimento, né? Algum processo de adoecimento, um processo de dificuldade, de transtorno na vida, na saúde mental dessas pessoas. Professor, é até a pergunta de uma ouvinte aqui, ela está dizendo, professor, como cuidar da saúde mental preventivamente, né? E é essa também uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, né? Quais as orientações, as recomendações, né? Para utilizar as redes de forma a não nos prejudicar, né? Isso é muito importante, né? Então, assim, algumas pessoas falam assim, então nós vamos abandonar a internet, vamos puxar o fio da internet, vamos acabar com a internet, com as redes sociais? Não vamos, isso não volta mais. Não. Né? Não tem como acabar mais. Essa é a primeira constatação. A tecnologia, a internet, as redes sociais, elas vieram e vão ficar. Então, o que a gente tem que saber lidar? Né? Então, a gente tem que saber lidar com qual impacto, qual a importância que eu dou a elas no meu dia a dia. Como disse, elas são muito importantes. Hoje a gente se relaciona, hoje a gente procura trabalho, faz tudo pelas redes. Faz Negócios, os nossos ouvintes estão ouvindo a gente pelas redes sociais, enfim. Então, assim, não tem como. Agora, de que maneira, então, eu posso cuidar da minha saúde mental, entender que aquele mundo virtual, ele é manipulável, né? Ali ele é manipulável, ali eu tenho realidades. E a minha realidade no dia a dia é outra, né? Na minha realidade do dia a dia eu sei que eu tenho os meus compromissos diários, eu tenho o meu trabalho, a minha família, a minha formação, eu tenho minhas relações sociais, que elas são ali no dia a dia, não é? Então é muito importante eu fazer esse diagnóstico de como eu estou me relacionando com as pessoas, de que frequência eu encontro as pessoas, eu encontro a minha família, de que maneira eu tenho momentos, né, com a minha família, por exemplo. A gente vê hoje, assim, hoje, tempo atrás, nós fomos num restaurante, tinha umas pessoas, os três, pai, mãe e filhos, os três estavam no celular, ninguém se conversava, né? Então, não, aproveitar aquele momento ali de conversar, né, que é um momento de descontração, conversar sobre o que é a família, os planos da família, o que cada um planeja para a vida, né? E com as crianças principalmente, né? Pode ser que as crianças usem a tela, o computador, né? Como eu falar, é inevitável a gente falar que elas não vão usar em alguns momentos, mas a gente diminui a frequência. Ter regras, né? Exatamente, de tempo, né? De quanto tempo pode usar, o que pode assistir, não é? E também, né? Brincar, por exemplo, com as crianças, voltar a brincar com as crianças, né? A gente vê hoje que muitas famílias, muitos pais não brincam mais com as crianças porque elas preferem dar o celular para a criança do que ela realmente brincar com essa criança, com esse filho. E isso, lógico, né, gente? Então, ela vai criando uma criança, por exemplo, ela vai criando sua própria realidade. Tem consequências, né? Exatamente. Então, assim, e além do mais, né, esse excesso aí, como a gente está falando, algumas pessoas também acabam se envolvendo em outros problemas. A gente vê algumas pessoas compartilhando problemas que podem depois gerar problemas até, né, policiais, enfim, violência, enfim, acreditando que aquilo, né, é uma realidade, uma verdade, às vezes não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado, fazer esse exame mesmo de como que eu uso, como que eu estabeleço essas relações no dia a dia entre as redes sociais e minha vida no cotidiano. Esse é o professor José Roberto Oliveira Santos, ele que é psicólogo, doutor de Psicologia Social pela Universidade Estadual Paulista, coordenador do curso de Psicologia do Centro Universitário Ingá, Uningá, conversando um pouco com a gente a respeito dos impactos das redes sociais na saúde mental. Professor José Roberto, obrigada por estar aqui conosco. Seja sempre bem-vindo, viu, professor? E eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui. Ano passado a gente fez uma fala, agora esse ano, e estou sempre à disposição, né? Eu acho que o nosso trabalho, enfim, né, de comunicadores, enfim, profissionais da área de saúde, exatamente isso, a gente produzir o bem-estar para a população. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe, professor. 9h25 na Colmeia FM. Essa é a Uningá, junto com a gente, essa parceria que tem dado muito certo. 9h26.